que teve a experiência. Shalom, boa noite a todos. Boa noite, graça e paz, missionária e diaconisa Marcilene. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o quinto mergulho, sobre o profeta Elias, que perseverou em orar, não desistiu, às vezes estava já cansado, mas era necessário fazer para merecer o favor de Deus. Então nós vamos hoje, nesse quinto mergulho, nós vamos ler Tiago, capítulo 5, versículos 16. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos estudar. Se você encontrar aí Tito, Filemão, Hebreus, você está pertinho de Tiago. É logo a seguir. Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Enquanto você encontra, eu vou abrir uma janela. Você está fazendo. Pronto, cheguei. Agora vamos ler. Tiago, capítulo 5, versículo número 17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18: E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Hoje, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Mais uma vez, papai, nos apresentamos diante do Senhor. Nos reunimos, Pai, diante do Senhor, cada um, papai, no seu lugar, às vezes bem distante de nós, mas bem próximos no poder do Teu Espírito Santo. Então, meu Deus, nessa noite viemos aqui porque cremos que o Senhor fará maravilhas sobre nossas vidas. Que o Senhor abrirá o nosso entendimento, o nosso intelecto. E o Senhor vai nos dar graça e sabedoria para assimilarmos, compreendermos e guardarmos tudo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Fica conosco nesta noite, nos abençoa, nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o quinto elo, o quinto mergulho. E durante a trajetória, a jornada deste propósito abençoado, nós falamos sobre muitas situações que nós podemos viver e temos que vencer. Então, a palavra do Senhor diz que Deus é assim. Ele é Deus de desafios, nos propõe desafios, nos orienta, nos instrui e nos dá a liberdade de chamá-lo a desafios ou desafiá-lo ou invocá-lo. É a liberdade que Deus nos dá de buscar a Ele ou de falar com Ele, ou de nos abrirmos com Ele ou desabafarmos com Ele nos momentos difíceis, nos momentos de aflição. Então nós precisamos entender uma coisa.
Para vencer, é necessário vencer muitas coisas e nessa jornada nós temos falado sobre algumas situações que nos impedem de sermos abençoados ou de ter cumprimentos de promessas. Porque Deus já estabeleceu os princípios. E quando eu quero que promessas se cumprem, eu tenho que cumprir princípios. Então Deus já estabeleceu e disse, olha, vocês têm que vencer, como foi o caso de Naamã. Primeira coisa, vencer a incredulidade e se dispor a mergulhar na intimidade com Ele, crendo que Ele fará, segundo a palavra de Deus, infinitamente mais sobre as nossas vidas, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas vencendo a incredulidade, agora vem a desconfiança, vem o medo. Será que eu vou conseguir? É o segundo mergulho. Eu já consegui vencer praticamente quantas pessoas começam alguma coisa e às vezes na trajetória desistem. E a bênção poderia estar no próximo passo. Porque Deus se agrada disso. Quando eu disse da legitimação do pessoal, dos discípulos lá de Itabira, do pastor Walter e pastor Alcione, eu disse que eles seriam legitimados, mas ainda ficaria alguma matéria por cumprir. Mas quem vai dizer a nosso respeito, ou da nossa, digamos, idoneidade perante Deus? Somos nós, através de nossos atos, nossas atitudes, do reconhecimento. Porque eu disse que uma vez, uma pessoa legitimada, ela já acha que sabe tudo. Ela não precisa mais aprender mais de Deus e das coisas de Deus. Por isso, Oséias capítulo 4, no versículo 6, a palavra do Senhor, através da vida do profeta, nos orienta. O meu povo foi destruído, ou perece, porque lhe falta conhecimento. Em Oséias 6:3, ele ainda diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em Mateus 22:29, Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, vencendo a incredulidade, é necessário vencer o medo, porque quem tem medo não prossegue. Quem tem medo desiste. Quem tem medo volta atrás, e o Senhor diz que Ele não tem prazer nos que retrocedem. Ele disse que aquele que estende as mãos e coloca as mãos sobre o arado não é digno de olhar para trás. Então, ele disse que aquele que põe a mão no arado, aquele que decide caminhar na presença dele e servi-lo, se decidir olhar para trás e voltar para trás, para ele é como o cão que volta ao próprio vômito. É um negócio nojento isso, né? Mas Deus usa isso na palavra para confrontar aqueles que um dia levantou a mão para Jesus e decidiu caminhar com Jesus e, de repente, quer voltar atrás. O medo, às vezes, do confronto, né? Do confronto, ou de bater de frente com o adversário. Irmãos, é o meu prazer, é minha alegria quando eu estou ministrando no culto e alguém fica possesso, ou trazem, como ontem trouxeram aqui, uma mulher aqui, possessa. A pessoa andou quase 10 quilômetros com ela no carro para trazer aqui. E eu estava aqui, glória a Deus, que às vezes tem hora que eu saio para fazer alguma entrega, alguma coisa, e às vezes estou longe. Mas eu estava aqui. Então, o maligno falou muita coisa na boca dela e falou que ia infartar ela ontem. Eu ia matar ela hoje, porque ela serve ao Senhor.
E por muitas vezes que eu quis matar alguém, ela abriu a boca e advertiu a pessoa, e a pessoa se posicionou. O inimigo falou muita coisa. Falou que ia matar o esposo dela, falou que ia matar ela, e falou que ia matá-la no infarto ontem ainda. Mas a palavra do inimigo não prevaleceu, porque eu falei, o maior poder tem Deus. Eu discuti com ele ontem feio, mas eu ouvi tudo que ele falou para que pudesse combater e saber o que estamos combatendo. Resultado, ela ficou boa, daí a pouco foi liberta, e eu falei com o casal, quero conversar com vocês dois na igreja à noite. E vieram para conversar comigo. Na hora não falei nada para ela, por causa porque ela apresentava, né? Ela apresentava, né, situações ou comportamentos de quem ia ter um infarto. Então, aquilo ali, o inimigo ia infartá-la ali, e o que ela sentia era coisa de quem estava tendo um infarto, e o inimigo movimentava os braços dela, como? Apertando e prendendo a circulação sanguínea, fazendo dormência nas mãos e dor no braço. Então, nós oramos ali, nós repreendemos, e o inimigo caiu por terra, e à noite eu conversei com eles. Então, é papel do nosso adversário. E por muitas vezes, o medo de mergulhar nos tira essa intimidade, ou o nível de intimidade que poderíamos alcançarmos prosseguindo, mesmo talvez não conseguindo visualizar aquilo que gostaríamos naquele momento. Então, foi necessário, não é, vencer o medo. Mas no terceiro mergulho, ali nós vamos ver uma situação que a pessoa já venceu a incredulidade, venceu o medo, então, espera aí, eu vou em frente. Eu vou concluir o que eu comecei. Quem sabe no terceiro, quem sabe na persistência Deus vai agir. E assim, mergulhamos pela terceira vez. No quarto mergulho, né, nós estudamos isso no sábado passado, não, perdão, na quinta passada. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso mergulhar, sim, na presença de Deus, na intimidade com Deus. Quem está no quarto ou vai mergulhar pela quarta vez, já passou da metade. Então, quer dizer, agora, já venceu tantas barreiras, tantas coisas, tantos impedimentos. E por que não? Agora, no quarto mergulho, mergulhou 4, passou da metade. Retroceder agora é difícil. Porque podemos pensar assim, peraí, no primeiro não foi, no segundo não foi, no terceiro não foi, no quarto já passei da metade. Mas a ordem é 7. Então não é 5, não é 3, não é 2, não é 1, é 7. Quem sabe a vitória está no 7. Então quem mergulhou pela quarta vez, então o que nós aprendemos? Olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, no quinto mergulho, Tiago, capítulo 5, versículos, né? 17, eu falei 16, mas é 17, porque lá em cima é outra coisa, tem a ver, ainda vou falar sobre isso nos próximos, mas tem a ver. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era homem comum, era homem em quem Deus confiava para usá-lo em situações difíceis, situações adversas e mais do que isso, para confrontar os tiranos da época, os que serviam aos ídolos, né? Como na época de Elias, era a época que reinou rei Acabe, Jezabel, né? E serviam, né? As entidades serviam a Será, eles serviam Baal, né? Eles serviam Baal Zebub, deus de Ecrón, senhor das moscas.
eles serviam e confiavam nas entidades. E Elias veio a mando de Deus para confrontar Acabe e Jezabel. Então Elias veio com este propósito. E, inclusive, a propósito, até está passando agora, né, na Record, novela Jezabel, está repetindo. E ali dá para ter mais ou menos entendimento, não é tudo Bíblia ali, como eu digo sempre, mas dá mais ou menos para ter o entendimento do que está acontecendo segundo a Bíblia. Quer dizer, eu não oriento ninguém para aprender Bíblia lá. Eu oriento, se você assistir, eu oriento a você consultar a Bíblia para ver se alguma referência, alguma coisa bate com o que eles estão mostrando. Mas a verdade é, Elias, profeta de Deus naqueles tempos, era um homem comum, um homem de carne e osso, um homem sujeito às mesmas falhas e, como diz a Bíblia aqui, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas diante de um confronto entre ele, Acabe e Jezabel, ele falou assim: se eu sou homem de Deus. Vocês se lembram lá de Naamã? Quando o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, e o rei de Israel achou que o rei estava caçando a confusão, mas comentou com Eliseu. E Eliseu era quem? O sucessor de Elias. E o que é que ele disse? Espera isso, você está preocupado por quê? Manda ele me procurar, porque ele vai ver que há homem de Deus nesta terra, que há homem de Deus em Israel, que há homem de Deus onde você está, que há mulher de Deus onde você está, que Deus age através da sua vida e que você tem intimidade, e que você recebeu essa intimidade mergulhando na presença, estando na presença, servindo a Ele com alegria. Acontece que Elias, a palavra diz o quê? Ele falou, em meu nome, eu faço questão muito de frisar quando eu ministro sobre este assunto. Ele disse, em meu nome não haverá chuva sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Jesus disse que as nossas palavras têm poder. E ele diz também que por nossas palavras seremos justificados. E por nossas palavras poderemos também sermos condenados. Elias, então, ele falou, segundo, nos próximos dias, não haverá chuva sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Por que isso? Acabe e Jezabel, eles serviam as entidades dos demônios que produziam alguns prodígios que os faria crer que eles podem. Mas Deus, para confrontar as entidades malignas, ele levanta o profeta Elias, que vai bater de frente com Acabe e com Jezabel e provar para eles que as entidades não serviam para absolutamente nada, que o maior poder tem Deus. E hoje, para nós aqui, maior poder, o poder que é sobre todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra e nas águas. O nome que é sobre todo nome. E a palavra diz o quê? Esse nome, diante desse nome, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, Jesus é o nome. Naqueles tempos, Elias poderia falar em nome do Senhor. You the Lord said. Em nome do Senhor. You the Lord said. Mas ele tinha tanta intimidade com Deus. Ele
tinha tanta intimidade de poder, certeza, convicção nas expectativas, e mais do que isso, era um homem que mergulhava na presença, na intimidade. Então, ele não usou, falou, olha, eu vou pedir a Deus para não chover, ele não se fez de coitadinho nem de vítima, ou de alguém que não teria nenhum tipo de autoridade. Ele disse, se eu sou homem de Deus, nos próximos dias não haverá chuva sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E Deus ama gente que gosta de desafios. Deus ama gente que fala em nome dele. Deus ama gente que compra as batalhas, as guerras, as brigas, no sentido que eu estou dizendo, irmão, no sentido espiritual, tá? Não é comprar briga com o irmão, não é comprar briga com ninguém, porque alguém falou alguma coisa da gente, não. Essas brigas aí você vence no joelho. Mas, quando Elias fala com Jezabel e Acabe, é a minha palavra que vai valer. Se não fosse não, segundo a minha palavra, não vai acontecer nada. Então, o tempo foi passando e ficaram em desespero. Porque agora começou a faltar alimento, agora as coisas começaram a ficar difíceis. E os deuses, com D minúsculo, deles, não puderam valer a eles em nada. E a coisa estreitou. Aí o demônio ficou endemoniado, se é que isso é possível. E agora puseram a cabeça de Elias a prêmio. Você pensa que é simplesmente ser um servo, ser um vaso, ou ser usado, e pronto, acabou e não vai acontecer nada? O inferno põe a nossa cabeça a prêmio. Quando você aceita Jesus, o inferno fica sabendo. Espera aí, não era aquele que a gente viciou? Não era aquele que a gente levou para a prostituição? Não era aquele que a gente levou para a bebida, para as drogas? Não era aquele que a gente ia matar? Não é? Quando o homem trouxe a mulher endemoniada aqui na porta da minha casa ontem, o cão falou na boca dela, vou matar ele, mato ela hoje ainda de infarto, e ela estava sentindo já os sintomas, né? Os movimentos dela eram de quem estava infartando. E olha o que o demônio falou. Ela é vaso. Ela é usada pelo homem de branco. O cão falando, toda vez que eu ia matar alguém, ela avisava. Eu não quero ela viva. Ela vai morrer. E eu disse assim, você não tem poder para tirar a vida de ninguém, a menos que Deus permita. Não fale esse nome. Se Deus não permitir, não fale esse nome, eu falo, porque nesse nome tem poder. Aí começou a gritar, como se tivesse uma espada atravessando. Irmãos, aí entra a outra parte. Ah, não, então não vou mexer com isso, não. Vou ficar quietinho no meu canto. Aí, sabe quem entra? Ele. Por quê? Se a gente não quer servir a Deus, foi escolhido. Você sabia que a maior graça, a maior virtude da vida de um homem e de uma mulher é saber que foi escolhido por Deus. Porque tem tanta gente melhor do que nós aí. Tem tanta gente mais intelectual do que nós, mais inteligente, mais rico, mais abençoado, mais bonito. Está cheio aí. Mas Deus escolheu a mim e a você. Tem tanta gente aí com condição de chegar para uma pessoa ou para um pastor, qualquer coisa, e falar assim, não, aqui, eu quero essa igreja aí, eu tenho dinheiro aqui, eu pago quantos milhões você pedir, eu vou assumir, vou pastorear.
Tem gente aí que tem poder para isso. Mas diante da nossa pequenez, diante da nossa pouca condição, diante de não termos absolutamente nada a não ser a intimidade com Deus, Ele nos escolheu para sermos representantes legais do reino de Deus aqui na terra. Que tenhamos um discípulo, 2 discípulos, que tenhamos alguém em nossa volta que vê o agir de Deus sobre as nossas vidas. Isso ocorre muito dentro da nossa casa, nossa família. Todos estão nos observando o nosso comportamento. Aqui em casa, minha esposa, quando ela passa mal, ela fala, olha para mim que eu estou passando mal, com sentindo dor, etc. Então, olha só para você ver que coisa maravilhosa, você ser chamado por Deus para ser um instrumento nas mãos dele. É lógico, você vai ter que lutar contra muita coisa, porque o inimigo vai se levantar, querendo a sua cabeça, querendo acabar com o seu ministério que você tem. Isso é fato. Enfim, nós precisamos entender uma coisa. Somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, mas no inferno já foi liberado um decreto contra as nossas vidas. Se estamos na presença de Deus, Ele vai nos dar livramentos. Mas se desistimos porque achamos que está pesado e que não é fácil servir, nos tornamos presa fácil. Por quê? Quando nós aceitamos a Jesus, lá no inferno, todo o inferno fica sabendo. Mas nós não perturbávamos ele, nós não tentamos fazer desistir. Pois é, mas o homem ou aquele lá de cima falou mais forte e convenceu o Espírito Santo. Então agora a pessoa decide se batizar. Sabe qual é a ordem do inferno? Perturba ele muito. Não deixa ele caminhar. Manda problema, manda dificuldade para ele desistir. Aí ele não desiste, ele insiste e se batiza. Lá no inferno. Os demônios que foram designados para trazer perturbação e fazer a pessoa desistir, eles pagam um preço alto, porque não conseguiram fazer com que a pessoa venha desistir. Mas o dia ele se batizou e está caminhando, está servindo. O dia que ele decidiu virar um pastor, a ordem lá do inferno é, mata ele. E a ordem de Acabe e Jezabel contra o profeta Elias. E Elias ainda fingiu de bobo com Deus. Depois que ele matou os 450 profetas de Baal, naquele negócio do sacrifício do desafio do fogo, ele entrou em depressão, porque a cabeça dele já estava prêmio. Ele foi lá para a caverna, entrou em depressão. Isso é um perigo, porque homem de Deus e mulher de Deus não pode ter tempo para entrar em depressão. Sabiam disso? Porque quando a gente está para entrar em depressão, nós devemos lembrar quantas outras pessoas estão entrando neste mesmo quadro e não sabem como lidar com a situação. O homem e mulher de Deus que vivem mergulhados na presença, ele não tem tempo para entrar nas crises existenciais, nas crises que trazem opressão, depressão, ansiedade, etc. Pode ser acometido? Pode, mas não pode prevalecer, não pode permanecer. Entende? Aí nós vamos classificar o quê? Qual é o tipo de depressão? Qual o fator? O que foi? O que aconteceu? Por quê? Então, nós precisamos entender uma coisa. Somos escolhidos, somos chamados. Somos escolhidos, chamados para sermos representantes legais do reino de Deus aqui na terra. Embaixadores. Aquele que vai representar o reino de Deus na terra. Somos chamados para isso. Agora, se negligenciarmos, se nós não valorizarmos o nosso chamado, entendermos o chamado, nós vamos então ser atacados de outra forma. De outra forma. Por quê?
Fomos chamados a mergulhar e não mergulhamos. Somos chamados para entrarmos em um nível de intimidade. Não entramos. E aí estamos desprotegidos. E assim nos tornamos alvo ou presa fácil para o nosso adversário. Pensa bem na depressão de Elias. Ele foi para a caverna e chegou lá e ficou falando: me mata, Deus. Eu quero morrer, Deus. Para mim é melhor morrer do que viver. Aí Deus falou: sai daí então, mãe. Acabe Jezabel já ordenou já a sua morte. Hein? Você quer morrer mesmo? Você vem falar aí comigo? Vai lá em Acabe e Jezabel, não é? Já estão querendo te matar mesmo, eu só vou dar uma forcinha. Vou dar uma sopradinha, você vai lá, com esse te pego. Conversa frívola, conversa de tolo, entende? Conversa de tolo. Mas aí, a palavra diz o quê? Esse momento de fraqueza pelo qual ele passou é um ensino para nós. Porque nós podemos incorrer nisso também. O inimigo pode tirar proveito nas nossas palavras e trazer, através delas, condenação para a nossa própria vida. E a palavra diz o quê? Ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. Que esse orou outra vez, o que significa? Não foi simplesmente, ó Senhor, agora manda chuva e tá bom. Não. Deus falou assim, você falou em seu nome? Então agora se vira para fazer chover. Não é? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por volta dos anos 80, 81, mais ou menos 82, eu trabalhei na Fiat Automóveis, em uma empresa que fabricava peças para Fiat Automóveis, fabricava as peças do Alfa Romeo, quando a Fiat fabricava o Alfa Romeo aqui no Brasil. E tinha um camarada lá que era muito inteligente, ele sabia montar as coisas, fazer carreta, fazia um monte de coisa. E eu tinha muita habilidade para soldar coisas simples, coisas pequenas, eu tinha muita habilidade para isso. Então, toda a invenção dele, ele trazia. E, às vezes, nas horas de folga, eu ia lá, soldava, fazia com aquelas soldazinhas minuciosas, aquelas coisas pequenininhas, aquelas coisas, né, muito, vamos dizer assim, muito simples. Mas que dependia queria cuidados ou habilidade. E um dia ele fez uma carreta muito bonita, de chapa, sabe, um negócio ficou muito bonito, e eu, né, coautor, porque ajudei ele a fazer todos os processos para que aquele negócio ficasse bonito. Mas depois de pronto, o que ele tinha que fazer? Levar para casa, sair na portaria com ela. E aí não tinha outro jeito, porque o porteiro não ia deixar ele sair. Aí ele foi pedir o chefe autorização para levar a carreta. Qual foi a resposta do chefe? Você pediu autorização a alguém para você fazer? Ou não? Então, já que você fez sem autorização de ninguém, agora leva ela. Leva o negócio sem autorização. Quer dizer, quando nós, né, segundo a palavra de Deus, fazemos algo em nome do Senhor, é Ele que dá o aval. Ele que assina embaixo. Então, Elias não foi simplesmente, agora vai chover porque eu quero que chove, não. Ele teve que pedir o dono. Ele teve que mexer com o coração do dono. Ou melhor, o dono tinha que achar graça nele. Ou falar, de fato, você me serve. Eu vou fazer isso porque você me serve de verdade. Que não custa nada, não vale nada. Tudo na nossa vida tem um preço. O preço de servir. Não é? Olha só, o preço de servir. Qualquer um de nós agora aqui, ó, poderíamos estar agora lá no sofá de perna pro alto, tomando uma aguinha fria ou outra coisa, né? Sem fazer nada, já trabalhamos o dia.
Ontem, por exemplo, cheguei de Bambus na minha casa 11 horas. Saí da minha casa 6 horas, como eu saio sempre. E cheguei 11 horas da noite, ia levantar cedo hoje. Já tinha levantado cedo na quarta. O preço de servir é altíssimo, mas a recompensa para quem serve. Quem serve tem recompensa. E nós podemos declarar isso diante de tantos livramentos, de tantas coisas que o Senhor faz por nós, a partir do momento que decidimos mergulhar na intimidade com Ele e confiarmos nele e declarar que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor e que Ele pagou um preço alto para que eu e você hoje pudéssemos ter a liberdade de servir como servos que estamos servindo, talvez não por mérito nosso, mas porque Ele achou graça em nós, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores. Elias, para alcançar esse favor de Deus, ele teve que subir para o monte, meter a cabeça entre os joelhos, a cara no pó, e orar, e lidar com a incredulidade de quem está em volta. Porque ele orava e mandava Eliseu ir lá na banda do Oriente olhar se vinha chuva. Eliseu ia e voltava, falava, não tem nada. Então eu vou orar mais. Orava mais um pouco e falava, agora vai lá e vê se vem chuva. Ele estava em apuros, ele estava apertado. Não por causa de medo agora de Acabe e Jezabel, mas porque a terra, o povo estava perecendo. O gado estava perecendo. Não tinha mais terra, não produzia mais. E ele foi orando, primeira vez, segunda vez, terceira vez, e mandando Eliseu ir lá. Mas quando Eliseu volta, Eliseu, eu entendo que era um servo obediente. Mas ele queria porção dobrada do poder de Elias e teve. Porque Elias produziu 7 milagres extraordinários. Eliseu produziu 14 milagres extraordinários, inclusive depois de morto, Eliseu produziu o milagre. Porque tinha um confronto, uma batalha lá, e alguém morreu, e eles jogaram dentro da cova de Eliseu. E o morto caiu lá dentro e já subiu igual um foguete. A vida entrou nele de novo, mesmo depois de morto. Eliseu produziu o milagre. Só que eu acho que ele era obediente. Só que ele talvez não teria fé para entender que Deus faz milagres através de pequenas coisas, através de pequenos gestos e através da disposição que nos apresentamos, crendo que Ele fará. Então ele volta e fala, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, Elias levantou e falou com ele, então desce e fala com Acabe e Jezabel. Eles estavam numa festança, celebrando. Diga a eles para comer e beber e correr muito, porque este é o sinal de uma abundante chuva. Quando alguém se dispõe a pagar o preço a orar, é isso que Deus faz. É abundância, seja de víveres, seja nos celeiros, seja nas portas, nas provisões, seja no que é necessário que Deus faça e mova por nós. Então, Eliseu, agora Elias, eles foram festejar e ele desceu. Só que eles estavam de carro, né? Os carruais da época. E ninguém sabe como, quando eles chegaram no castelo, Elias já estava lá. Até hoje ninguém sabe como ele chegou lá. Talvez ele foi transladado, ele foi teletransportado, não sei.
Mas o poder de Deus explica isso. E assim, meus irmãos, mergulhar na intimidade significa: eu recebi o meu chamado. Eu sei que o Senhor me escolheu. Eu sei que o Senhor quer que eu seja vaso. Eu sei que o Senhor quer que eu seja diferença no lugar onde eu estou. Eu quero que o Senhor me use para ser a diferença na vida daqueles que me procurarem. E como nos procuram? Nos procuram porque estão passando mal, reclamam. Nos procuram quando estão em situações difíceis. Nos procuram quando precisam de dinheiro, também procuram. E eu sempre falo, olha, dinheiro ou qualquer coisa que você vai colocar nas mãos de alguém que vai tornar uma situação duvidosa. Você tem, mas não confia na pessoa. Você pode dizer assim, eu tenho. Você tem e fala que não tem. Você está dando liberdade ao inimigo para tirar. Porque você está profetizando que você não tem. Então, olha, eu tenho, mas preciso dele. Eu tenho, mas vou precisar dele. Porque aí você não mentiu, foi sincero com a pessoa. E se você tiver e emprestar, e a pessoa não te pagar, você não pode murmurar, nem estressar e nem ficar com raiva da pessoa, porque aí você está pecando. Ou você empresta a título de doação, quando você não confia na pessoa, porque se ela não te pagar, não te pagou, foi uma doação. Ou você diz não, porque a palavra do Senhor diz o quê? Na nossa vida, tudo é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, nós precisamos entender uma coisa. Tenho, mas não posso emprestar. Vou precisar, vou usar. E assim, nós somos verdadeiros diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Por quê? Ocorreu comigo inúmeras vezes sobre questão de dinheiro financeiro, né? De emprestar e, às vezes, correr risco de uma indisposição e de pecar. E de pecar também, porque a gente murmura, a gente reclama, a gente peca, a gente cria confronto ou gera confronto com a pessoa e a pessoa, às vezes, já te maltrata ou fala alguma coisa, te responde de uma forma áspera, porque realmente ou está em situação difícil ou realmente não quer te pagar. Não quer pagar. Então, para você não perder o amigo, não perder o irmão, não perder o seu dinheiro, é melhor dizer sim, sim, não, não. Agora, voltando para a presença, para os mergulhos. Essa palavra, esta ministração, é uma palavra de cura para o nosso ser. É uma palavra que nos estimula a usar a autoridade que Deus nos deu. E todos os dias nós somos curados através da palavra, nós somos edificados, nós crescemos diante de Deus e das coisas de Deus. E assim é o nosso chamado. Somos chamados a mergulhar todos os dias. Vou dar um exemplo aqui. Se eu mandar um recado para qualquer um de vocês que estão online, que estão aqui, ou até mesmo a minha esposa que está lá embaixo, se eu chamá-la agora, falar assim, toma um banho aí para mim que eu estou sentindo muito calor, de fato mesmo, hoje está quente. Ela pode até usar a boa vontade de tomar o banho. Mas quem vai ser favorecido com esse banho? Eu vou continuar sujo e vou continuar sentindo calor. Porque o banho foi ela quem tomou. Assim somos nós quando decidimos mergulhar na presença de Deus. Ninguém pode mergulhar. Jesus disse assim que é necessário. Quando ele fala aos discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele disse, aquele que crer e for batizado,
Que batismo é esse? Eu fui batizado lá no padre quando eu era um bebê. E esse batismo, que tipo de edificação que trouxe sobre a sua vida? Porque João Batista batizava o batismo do arrependimento do passado. E ele batizava com as águas do Rio Jordão. E Jesus ordenou que nós deveríamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ele disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quer dizer, eu não quero me batizar, eu não quero mergulhar. E como eu vou ter salvação se eu não vou me molhar? Porque se eu não tiver disposição de mudar minha vida ou de arrepender de tudo, porque a palavra diz que através do batismo, nossos pecados, através do arrependimento, nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Seja ele qual for. Mas através do baptizem, do sepultar. Batizar significa sepultar, ocultar ou esconder. É o baptizem. Aí, o que acontece? Eu não quero mergulhar, não quero mudar de vida. E essa palavra, essa ministração significa nós precisamos entender que Deus nos chamou. E Ele quer algo de nós. Ele quer que nós estejamos na presença dEle. E assim, de glória em glória, nós vamos caminhar. Se Deus não nos chamar antes, vamos encontrar com Jesus nos ares. Quando Ele vier buscar a igreja. Então, João batizava o batismo do arrependimento. Uma criancinha vai se arrepender de quê? Um bebê vai se arrepender de quê? Então, é necessário eu, através deste mergulho, demonstrar para Deus, olha, eu estou disposto a mudar a direção, mudar de vida. Não vou pecar nunca mais? Não. Se alguém não pecar nunca mais, Deus leva ele, porque ele vira santo. E santo, se ficar na terra, se contamina. Por que que nós estamos aqui? E por que que Jesus instituiu a Santa Ceia? Para que de tempos em tempos nós nos ajuntássemos, fizesse uma autoavaliação de nosso ser e permitir que o Espírito Santo fizesse uma varredura espiritual em nós e nos mostrar o que praticamos entre uma jornada, entre uma ceia e outra. Então, Deus fez tudo, preparou tudo para que nós pudéssemos ser curados, além de sermos curados, sermos livres, isentos das ações do nosso adversário. É isso aí. Mergulhar significa estou me entregando a Deus. E coisa boa é se entregar a Deus, porque não tem outro caminho, não tem outra solução. E só assim somos curados, só assim somos libertos, e só assim somos transformados de glória em glória para a glória do Senhor. Amém, queridos?